E olha, gente, com a chegada da Covid-19, as relações entre aluno e escola mudaram profundamente. O governo de São Paulo e outros também anunciaram modificações do ensino médio para 2022 e entre elas está o ensino híbrido, que será mantido, ou seja, mesmo com a volta das aulas presenciais, o aprendizado remoto vai permanecer. E para falar um pouquinho mais sobre essas transformações todas, está aqui com a gente o Rafael Sanches, que atua nas áreas de educação e tecnologia há mais de 20 anos e recentemente foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial nos Estados Unidos. Rafael, bom dia para você. O que a gente já pode dizer nessa relação, né, entre aluno e escola, professor e aluno, a partir da Covid-19? Bom dia. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. O Covid mudou bastante a relação entre aluno e escola, no sentido em que antes a gente tinha uma situação em que os alunos participavam da aula, assistindo a aula, ali dentro do espaço físico praticamente. E quando chegou a pandemia, houve uma necessidade de se afastar da noite para o dia e todo mundo teve que ir para casa. Isso fez com que um elemento que deveria estar muito mais presente dentro da sala de aula, que é a tecnologia, ele passasse a ficar, naquele momento, ter que entrar. Não foi do jeito ideal, aconteceu com os recursos que os professores tinham, com os recursos que as escolas tinham para disponibilizar. Então, algumas escolas conseguiram disponibilizar recursos tecnológicos, outras tiveram que copiar material e mandar para as casas para que os alunos não parassem de estudar. A qualidade disso, com certeza, teve algum impacto, né? O processo de aprendizagem teve algum impacto, mas a gente trouxe, né? A pandemia acabou trazendo o elemento tecnologia para dentro da sala de aula com muito mais ênfase. Agora, esse segundo ano de pandemia, a gente tem uma situação que os professores estavam um pouco mais preparados, mas a gente tem um trabalho grande ainda de formação, de reciclagem, para poder usar o melhor que a tecnologia tem. Rafael, os pais têm bastante preocupação com essa questão de tempo de tela, né? Porque, enfim, hoje é YouTube, é game, um monte de coisa, e os pais estão sempre lá tentando entender quando que pode, quando que não pode, quantas horas é recomendável por dia. Como que você entende isso? Porque agora, por exemplo, com o híbrido, vamos imaginar que na melhor das circunstâncias tem essa tela, essa internet, a gente sabe que isso não é um consenso para todos os estudantes. Mas como que os pais podem repensar em relação a esse tempo de tela e essa tela que é dedicada ao estudo, né? O ideal seria conseguir fazer uma divisão. O desafio da tela, o tempo de tela, já existia antes da pandemia, vai existir depois da pandemia também, que é conseguir equilibrar o quanto o aluno pode ficar usando os recursos tecnológicos. Nesse sentido, agora a gente tem uma situação que é prioridade, escola, prioridade, o tempo para o aprendizado, depois o lazer. Só que tem um detalhe, é difícil conseguir uma atenção tão sustentada do aluno, principalmente quando ele é mais novo. Então, uma estratégia possível é conseguir dividir o tempo para que ele tenha blocos de estudo com outros blocos de algum tipo de entretenimento, para aqueles jovens que têm esse acesso, que têm esse recurso. Porque se a gente imaginar que alguém vai conseguir ficar 4, 5 horas por dia seguida na frente de uma tela estudando, não tem como. Na escola ele fica porque é obrigado, né? Não tem para onde olhar, ele está ali, mas a concentração do aluno também diminui. Então, por isso que é importante mudar o tipo de dinâmica, mudar o tipo de aula, trazer metodologias ativas para que o aluno participe mais da aula e seja mais protagonista naquele sentido, menos, vou usar aqui um termo, assistidor de aula e mais participante ativo dela. Perfeito. Rafael, eventualmente mudou realmente muito a dinâmica dada a internet. Antes a gente tinha o professor como um altar sacrossanto, fonte única do saber. Hoje, o aluno dá um Google e ele pesquisa coisas que, inclusive, podem até contraditar as afirmações do professor. Como estabelecer um caminho que possa aglutinar essa figura, o respeito pelo professor e a orientação do aluno para outros saberes, outras informações, para além daquela que está personificada no professor ali em sala de aula? É para dar um caminho maior, assim, enfim.
Um ótimo ponto esse. A gente tem, historicamente, a figura do professor como papel central, o detentor do conhecimento e, de certa forma, ele tem muito mais experiência que o aluno. Mas, como você disse, com a tecnologia, quanto mais velhos os alunos, mais fácil ele conseguir pesquisar e, eventualmente, chegar na aula com alguma informação extra complementar, o que precisa mudar é o papel do professor. É conscientizar o professor de que, e isso é um trabalho de médio prazo, que ele tem um papel extremamente relevante na sala de aula, mas ele passa a ser hoje um facilitador, um mediador do conhecimento. No passado, o professor, o que ele conhecia, só ele sabia, e os livros. Hoje, está em todo lugar. Então, a questão é quanto tempo o aluno passa para descobrir o que está certo, o que está errado, ou boas fontes de referência. Um professor pode facilitar muito esse papel, pode provocar muito o aluno em termos de reflexões e trabalhos. Então, esse é um papel extremamente relevante e que é um lugar dos professores do presente para o futuro. Rafael, se tem uma coisa que a pandemia me mostrou, eu tenho 2 filhos em idade escolar, um tem 7, outro 11 anos, é como, na minha visão pelo menos, a escola fez falta. Tiveram aulas online, os 2, mas tem um lado que o online não substitui. A interação, a convivência, a relação direta com o professor e a socialização ali com os outros, com os colegas, né, que ficou muito prejudicada. Isso a tecnologia não tem como suprir, né? Esse é um ótimo ponto, porque até então, até a pandemia, muitos pensavam que os alunos iam na escola para aprender as matérias, né? Que as matérias eram o elemento principal que era trabalhado na escola. Às vezes não se dava tanta importância para as interações sociais, para as habilidades socioemocionais, que são trabalhadas também por tabela através da interação entre os alunos, da interação dos alunos com os professores. Mas quando um aluno tem que conseguir dialogar com o outro para conseguir o seu espaço, para conseguir o seu espaço na sala, o seu espaço de conversa, essa é uma habilidade importantíssima que está sendo trabalhada. Dá para trabalhar alguma coisa disso usando a tecnologia também. Vamos pensar que os alunos, de uma forma geral, eles interagem o tempo todo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por redes sociais de uma forma geral. Mas faz falta esse contato olho no olho, esse contato através da conversa, esse tipo de disputa saudável de espaço. Então, abrindo um gancho para o híbrido, o que o híbrido traz de positivo é poder usar o melhor da tecnologia, que são os recursos de personalização da aprendizagem, que vão potencializar muito os caminhos possíveis em relação ao trabalho dos alunos, mas também permite os encontros presenciais que esses itens ainda podem ser trabalhados. Zoe. Rafael, e o que fazer com a grande parcela da população que não tem acesso à tecnologia? Esse é um desafio grande, assim, gigante, por causa da questão como que você vai fazer a tecnologia chegar na ponta se não tem internet, se não tem o acesso do mobile. Então, o que eu coloquei em várias entrevistas foi que, assim, a pandemia ela não foi planejada. Né, o que aconteceu na pandemia, ele foi o que tinha naquele momento. Agora a gente está numa situação em que dá para planejar, dá para pensar. Então, a gente tem aí um gap de infraestrutura para poder ter internet. Até se os governos falarem internet para todo mundo, não tem internet para chegar. Então, nós temos que fomentar essa internet para que possa chegar uma tecnologia na ponta que a aula seja atrativa. Porque senão a gente vai acabar entregando algo. Dá para fazer ensino à distância usando papel. Mas qual é a atratividade disso para os alunos de hoje? Uma coisa são as formações que aconteceram, década de 40, década de 50. Meu avô, a formação dele foi feita em eletrônica usando os livros. Mas a realidade hoje é outra. Para conseguir a atenção dos alunos, a gente precisa dessa tecnologia. Senão, ele fica muito defasado. Vini. Rafael, agora de modo geral, nesse 1 ano e meio de pandemia, como é que você observou o caminho, as escolhas que as escolas adotaram para fazer esse ensino híbrido, as pausas, as restrições que nós tivemos, quais foram os prejuízos, mas na questão do aprendizado letivo aí, qual você acha que foi o saldo no final desse período?
tem vários pontos negativos e alguns pontos positivos. Eu tento olhar para os positivos para que em breve a gente consiga, através deles, recuperar um pouco do que ficou para trás. A gente perdeu muito na questão da interação social, né? O que os alunos ficaram reclusos e interagindo apenas usando a tecnologia, né? Não vou dizer que a tecnologia não é importante no sentido de interação, mas apenas a tecnologia, ela limita um pouco isso. Então, a gente tem que recuperar isso. A questão da matéria, dos assuntos que foram trabalhados, é algo que, usando a tecnologia agora dentro das escolas, é possível fazer um diagnóstico e identificar os gaps dos alunos para que isso possa ser trabalhado de uma forma mais efetiva. De ponto positivo, que eu consigo observar para aqueles alunos que aproveitaram mais esse período, o EAD, ou as aulas online, trabalham muito a questão da autodisciplina, do autoaprendizado, que são habilidades essenciais para as pessoas que estão no mundo de hoje. Hoje, todos nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, têm que aprender sempre, têm que continuar aprendendo sempre. O mundo está em constante mudança. Então, desenvolver essa habilidade é essencial. E essa habilidade do autoaprendizado e da autodisciplina pode ser uma ferramenta importantíssima para a gente recuperar um pouco dessa questão pedagógica que ficou para trás nesse período. Muito bem, gente. Nós conversamos aqui com o Rafael Sanches, ele que atua nas áreas de educação e tecnologia há mais de 20 anos e recentemente foi eleito um dos top 100 visionários da educação mundial nos Estados Unidos. Um prazer, viu, Rafael? Obrigado pela tua participação e volte sempre aqui no Morning para a gente conversar mais sobre esse tema tão importante que é a educação. Agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos. Valeu.